Estou acompanhada, estamos com Shiraz Kalu, ele que é coach, mas também é analista comportamental. Vamos conversar, desmistificar muito bem o que é isto de ser coach, como funciona. Será que para ser coach tem de ter uma formação ou é algo nato? Será que qualquer um que sabe bem falar, qualquer um que tem uma opinião bem formada sobre um assunto pode aparecer e aconselhar as pessoas? Por que não perguntar, será que ser coach e ser conselheiro? Vamos conversar e aprender muito bem sobre isto com o Shiraz Kalu. Ele está cá em estúdio e dentro de instantes passarei sim a saudar. Passo a conversar com o Shiraz Kalu. Bom dia, bem-vindo a Mídia Mais. Bom dia, obrigado pelo convite. Bem disposto? Bem disposto, com certeza, sempre. Bom, nós estamos super curiosos para perceber um pouco sobre como é este mundo do coach, porque em Moçambique é uma coisa nova. Claro. E percebemos também que muita gente quer ser coach. Será que ser coach é ter este talento de bem falar? Será que a Dulce pode virar coach porque fala muito bem, porque fez comunicação? Vamos conversar consigo sobre este assunto. Vamos iniciar primeiro explicando o que seria isso de ser coach e também vai partilhar connosco um pouco sobre o seu percurso. Melhor é partilhar primeiro um pouco sobre o seu percurso, depois falar um pouquinho que é coach e a outra é a sua de analista, né? Ok. Pronto, eu chamo-me Shiraz Kalu. Sempre gosto de começar por apresentar-me como sendo um servo de Deus, servo amado de Deus, filho de Abdul Munar e filho da Mina. Portanto, sou irmão, sou esposo, sou amigo. Isto é que eu sou. Por que eu começo sempre a explicar isto? É uma pré-introdução ao ser coach. O ser coach, ou ser diretor, ou ter um cargo, ou trabalhar em alguma coisa, não é o que tu és. É o que tu estás a fazer, é o que tu fazes. Então, nós sempre temos que começar por apresentar aquilo que nós somos e não aquilo que nós fazemos. Sim. Acho que essa é a primeira parte. E, indo à tua pergunta diretamente, como é que eu chego a coach? Como todos nós temos sempre a intenção de estudar, ter um bom emprego e depois começar a trabalhar, ter um emprego, trabalhar e crescer profissionalmente. E foi essa jornada que eu fiz. Estudei, formei-me, comecei a trabalhar. Trabalhei durante mais de 15 anos, mais de 13 anos numa multinacional aqui em Moçambique. Só que a dada altura eu percebi que eu queria algo mais. Eu sempre gostei de interagir com as pessoas, sempre gostei de impactar a vida das pessoas. Só que senti que precisava ir buscar conhecimento para poder fazer isso. E ligando a sua pergunta, ser coach não é ser palestrante motivacional, ser coach não é subir num palco e ensinar algo simplesmente, não. Ser coach é uma profissão. Hoje, ser coach é uma profissão, é uma formação, é uma profissão reconhecida em toda a parte do mundo. Hoje existem cursos de coach para formar em coach nas maiores universidades do mundo, em Oxford, em Yale, nas melhores universidades dos Estados Unidos, nas maiores universidades de Inglaterra. Mesmo. Existe formação em coach. No meu caso, eu sou coach, depois vou explicar especificamente a área de coaching em que eu sou formado. Eu sou formado em coach integral sistémico pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching, que é a maior instituição de coaching do mundo. Okay? É um coaching específico, por isso é que chama-se coaching integral sistémico. Mas, como eu disse antes, várias universidades a nível mundial dão a formação em coaching hoje, em Oxford, em Yale. Pode procurar nas 10 maiores universidades dos Estados Unidos, todas dão formação em coaching. Então, coaching não é só ter vontade de subir num palco e vontade de falar, não. Coaching é um sistema, existe ciência por trás, é baseado em neurociência, é baseado em psicologia positiva, e física quântica e muitas outras ciências são usadas para o coaching. Nossa, interessante. Então, está dito, confirmadíssimo. Certo. Não basta falar bem, não basta ter uma opinião fixa, bem formada sobre o assunto. E há quem diga, Dulce, não é só falar bem, eu tenho experiência de vida. Mas neste processo de formação, a experiência de vida é um elemento que é usado nesta questão de coach? A resposta que eu vou dar é muito forte, não. Não. E depois eu vou explicar porquê. É preciso perceber a diferença entre coaching e mentoria. Okay? Normalmente nós usamos a experiência de vida na mentoria. Por quê? Porque o que a pessoa procura numa mentoria? A pessoa procura numa mentoria são os passos para alcançar o que aquela pessoa
alcançou e seguir aquele trajeto até chegar ao sucesso, neste caso. Aí nós olhamos para pessoas de referência e nós tentamos copiar ou fazer uma mímica do que esta pessoa fez para atingir aquele sucesso. Então, isto é feito, portanto, na mentoria, em que o mentor usa a sua experiência para ajudar ao seu mentorado a suprir ou a desbloquear o que acontece no caminho que ele tem para atingir o sucesso. Isto é mentoria. Então nós temos muitos mentores que pensam que são coaches. Exatamente. Alguns até podem não ser mentores porque só faz sentido ser mentor se tu realmente atingiste o sucesso. A sua meta, sim. E o sucesso faz sentido querer ser como aquela pessoa e seguir os passos daquela pessoa. Portanto, normalmente o mentor é especializado em alguma área. Por exemplo, eu sou coach, sou especialista em comportamento humano, mas tenho mais de 2 décadas de experiência em vendas, o que faz-me ter a premissa de poder dizer que posso ser mentor na área de vendas ou na área de gestão, porque tenho experiência para isso. Mas coaching é algo completamente diferente. E por que é diferente? Porque, vou dar um exemplo concreto, existem coaches que nunca jogaram, por exemplo, basquetebol ou nunca jogaram ténis, mas são coaches de profissionais nessa área. Por quê? Porque o coach não tem a ver com a experiência, não tem a ver com fazer aquilo. É um processo científico. É um estudo, a pessoa aprimora o conhecimento do assunto para lecionar. Exatamente. Exatamente, tu vais tirar, eu sempre costumo dizer, gosto de dizer que sou coach de alta performance, porque tu queres tirar a maior performance da pessoa, independentemente da área. Ajudar numa autodescoberta. Não só a autodescoberta, faz parte, a autodescoberta faz parte do primeiro passo para atingir a alta performance. Se nós não sabemos quem nós somos, é muito difícil chegar onde nós queremos, mas aqui existe um processo científico por detrás, que usamos várias ferramentas para tirar a maior performance da pessoa. Então, eu como coach posso treinar alguém para ter sucesso na área de desporto, posso treinar alguém para ter sucesso na área profissional, empreendedorismo, na área da carreira. Por quê? Porque tudo tem a ver com uma matriz de trabalho que nós criamos. E agora eu vou explicar um pouco, se me permitires. Por favor. Ok? Então, vou começar por explicar. Eu sou coach integral sistémico, eu vou chegar lá, mas vou começar por explicar o que é o coach. O coach tradicional, o coach normal, que existe. Ok? O coach normal baseia-se numa coisa muito simples. Nós gostamos muito de fazer mímica em coaching para poder transmitir e para poder explicar às pessoas. Então, a primeira coisa que um coach tradicional vai fazer é identificar o seu estado atual. A gente costuma representar o estado atual como um ponto estando aqui, ponto A. Tu estás aqui. Já a pergunta é, será que tu sabes qual é o teu estado atual? Em que situação tu realmente estás? Como está a tua situação financeira? Como está a tua relação conjugal? Como está a tua relação familiar? Como está a tua vida de facto? Sem tu enfeitares, sem tu inventares, tu assumindo a tua realidade. O primeiro passo para tu chegares a uma vida abundante, para tu chegares ao sucesso, é obviamente saberes onde tu estás. E isto todo e qualquer coach é capaz de fazer, desde que tenha formação. Esta é a base, é a premissa do coaching. Saber o seu estado atual, saber onde tu estás. A seguir, o que tu deves fazer é criar objetivos e metas e, ao fazer a descoberta de qual é o objetivo que eu quero seguir, qual é a meta que eu quero alcançar, tu vais criar o estado desejado. Então, aqui já temos 2 pontos. Ponto A, estado atual, estado desejado. Okay? Também temos de estar quem nós somos. Exatamente. Para poder transitar de meta. Não só quem nós somos, mas onde nós estamos também. Porque a situação é muito importante, porque em determinados momentos a tua situação pode vir a definir parte daquilo que tu és. Okay? Então é muito importante tu teres consciência de quem tu és, sim, mas também como é que está a minha situação, qual é o meu estado atual. E depois qual é o meu estado desejado, onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero alcançar, quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos. E aqui nós temos a premissa, portanto, do ponto A para o ponto B, nós vamos traçar um plano a unir isto para que a gente possa alcançar, sair do ponto A para o ponto B da forma mais rápida possível. E isto é coaching tradicional. Qualquer coach formado vai pegar em si, vai fazer refletir, vai fazer perguntas para identificar o seu estado atual e vai definir junto consigo, de acordo com as suas intenções, com os seus objetivos, qual é o estado desejado, quais são as metas. Isto é coaching tradicional. E é normalmente chamado de coaching racional. Por quê? É tudo racional. Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar e eu traço um plano para isso. E isto aqui é a definição
padrão de coaching. Coaching. Agora eu vou passar para o coaching integral sistémico, que é a área em que eu sou formado. Sou formado pelo Paulo Vieira, que é o maior coach brasileiro. Okay? E a instituição chama-se FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistémico, por isso que é o CIS no fim, e é a maior instituição de coaching no mundo. Isto olhando para o número de coaches formados, para a quantidade de pessoas impactadas, é a maior instituição de coaching do mundo. Recebeu formação lá? Recebi formação lá, estive lá, passei uma temporada no Brasil há uns anos para fazer a formação e depois de fazer a formação pela Federação Brasileira de Coaching, eles têm uma parceria com a Universidade Christian University of Florida, portanto a Universidade Cristã da Flórida, que dá o certificado da universidade. Então neste momento eu já sou formado pela FEBRACIS como coach, mas eu estou a ter a minha graduação internacional pela Universidade Cristã da Flórida. Se tudo correr bem, ainda no decorrer dessa semana, eu terei concluído, portanto, o grau, ser graduado pela faculdade. Estaremos bem servidos. No final, explico o porquê. Então, continuando, eu expliquei coach normal, tradicional. Qualquer coach que você procurar, desde que seja coach formado, ele vai sempre usar várias técnicas, mas o que ele vai fazer basicamente? Estado atual, estado desejado, criar um plano e vamos atrás do plano. Isso até os pastores fazem, né? Certo? Os Muitos de líderes nós espirituais fazem muito também disto. faz parte. Agora, o que é que nós trazemos de diferente no coaching integral sistémico? A parte integral. O que significa integral? Na parte integral, nós focamos em duas coisas. Nós sabemos que o nosso cérebro tem dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, certo? Não podemos, de uma forma resumida, abreviada, dizer a parte emocional e a parte racional. No coaching tradicional, eles focam na parte racional, que é, temos o ponto A, ponto B, fazemos o plano, agora pode ir ao terreno e alcançar o teu objetivo. Só que o que acontece? Todos nós sabemos o que é necessário para ter uma vida saudável, praticar exercício, ter uma alimentação balanceada e por aí fora. Sabemos. Mas por que é que não fazemos? Preguiça, ocupações, ambientes que não motivam, por vezes tem preocupação. Exatamente. Por quê? Porque o teu estado emocional não está alinhado com o teu estado racional. Aquilo que tu sabes racionalmente que deves fazer não vem acompanhado de uma carga emocional suficiente para te manter naquele ritmo. Por isso é que muitas vezes a gente começa a ir ao ginásio, vai 1, 2, 3 dias, uma semana e depois a gente para. A gente começa a fazer aquela dieta ou a gente começa a corrigir os nossos hábitos alimentares, mas depois de uma semana a gente para. Por quê? Porque o lado emocional não está alinhado. E é isto que o Paulo Vieira estudou e traz de diferente, que é a parte integral, que é usar a razão e a emoção. Quando tu consegues alinhar a tua razão, o teu plano analítico, racional, que eu vou sair daqui para aqui, eu vou fazer esses passos, mas tu consegues aliar isso à emoção, onde tu eliminas as tuas crenças limitantes, onde tu sabes quem tu realmente és, onde tu tens a tua autoestima em cima, então tu vais unir as duas coisas do cérebro, tu vais unir a razão e a emoção, para sim chegar nesse objetivo, nesse estado desejado que tu pretendes e não vais parar no meio. Tem que ter um equilíbrio. Exatamente, o tal coeficiente de emoção. Nós falamos muito de coeficiente de inteligência, mas também temos coeficiente de emoção, que é muito importante para tu poderes alcançar. Por isso é que a gente faz. A gente sabe o que é. Todos nós queremos ter uma vida saudável. Mas quem está disposto a pagar o preço, Sim. fazer exercício, alimentar-se direito. Então, a parte emocional muitas vezes não está. Se a gente for a ver, todos os nossos problemas têm como base a parte emocional. Eu costumo dizer que é a parte mais difícil da vida, o lado emocional, porque não depende só de nós, mas cabe a nós saber reagir ao que vai nos acontecer. Também, então, Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele define 18 características específicas para explicar a inteligência emocional. Eu vou resumir só em 2 tópicos, basicamente. Ele fala em saber estar consigo próprio, portanto, desenvolver habilidades emocionais pessoais. A solidão, né? Sim, se estares bem contigo próprio, portanto, desenvolver habilidades emocionais pessoais. Okay. E o segundo, depois tem 9 subcapítulos dentro disso. E depois temos desenvolver habilidades emocionais sociais. Portanto, saber estar contigo próprio e saber estar com as outras pessoas. É muito importante. Eu não vou aprofundar muito, porque não quero fugir da definição do coach. O Paulo adiciona uma coisa ao estudo de Daniel Goleman. Por acaso eu tive a sorte, na formação que eu fiz, quando estive no Brasil,
foi logo depois do Covid, eu fiz a formação com o Paulo Vieira pessoalmente e fiz a formação com Daniel Goldman. Infelizmente, por causa da Covid, ele não conseguiu estar no Brasil, mas nós tivemos vídeo-aulas em direto com ele. Eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas pessoalmente ao próprio pai da inteligência emocional, que é a maior referência nesta área, e foi muito interessante interagir sobre isto. Voltando ao coaching integral sistémico, falamos de coach, expliquei o que é coach normal, expliquei a parte integral, que é usar a razão e a emoção, e o sistémico. O que descobriu-se ao longo do tempo? Descobriu-se que muita gente vinha ser treinada, por exemplo, quer ser um grande profissional, quer ser um grande diretor, quer fazer uma grande carreira. E traçava-se o plano, usava-se a razão, usava-se a emoção e a pessoa atingia os seus objetivos. Mas no final dessa vida, a pessoa não ficava satisfeita. Então nós, dentro do coaching sistémico, adicionou-se o sistémico porque chegou-se a uma conclusão. Não adianta nada atingir um grande objetivo de carreira, mas destruir a sua família, destruir a relação com a sua esposa, com os seus filhos, destruir a sua saúde. Por quê? Porque só estava focado naquele objetivo único de ter sucesso na sua carreira profissional. Então aqui adicionamos o sistémico, que permite nós olharmos para a vida de uma forma sistémica em todas as áreas da vida. Sucesso não é só ser um bom profissional, ou sucesso só não é ter uma certa quantidade de dinheiro. Não. É estar equilibrado em todas as suas áreas, todas as áreas da vida, e nós temos 11 áreas. Escutaram? Escutaram muito bem. O sucesso não está alinhado só a uma conta bancária pomposa, está alinhado ao equilíbrio, né? Certo. Que inclui a questão financeira, família, amizade, relacionamento com a sua parceira e não só. Até esta questão de saber lidar com funcionários, caso seja líder numa organização, ter este equilíbrio, esta boa relação com as demais pessoas. Não estamos a dizer que temos de ser amigos de todos, né? Claro. Mas é importante ter um nível de relacionamento estável. Sem dúvida. Então, e agora já sabemos que é coaching integral sistémico. É sair de um ponto do estado atual para o estado desejado, traçar um plano, poder passar por cima das barreiras, usando a razão e a emoção, para ter uma vida sistémica. Isto é o que nós propomos para todas as pessoas que queiram, portanto, passar pela formação, passar pelo processo de coaching, para poder atingir inteligência emocional, e poder atingir uma vida abundante e uma vida de verdadeiro sucesso. Interessante. Nós, quando pensamos em abundância, pensamos em dinheiro. Certo. Sabe, né? Pensamos em dinheiro. Certo. E quem está a ouvir neste momento está a questionar. Está cá a falar de vida abundante. Será que o coach tem este lado também de educação financeira ou são só conceitos alinhados a saber estar e lidar com a vida? Ok. Claro que tem a ver com a parte financeira, sem dúvida, porque dentro da nossa esfera das 11 áreas da vida que nós vamos atuar, nós já atuamos também sobre a área financeira. E aqui nós temos 3 áreas que as pessoas quando dizem financeiro está ligado a 3 coisas. Nós temos 3 coisas específicas. Nós temos carreira, que é a tua área profissional. Nós temos a área financeira, que é dinheiro especificamente que a pessoa pode ter. E depois temos a parte intelectual, que é tu desenvolveres alguma habilidade intelectual. Tudo isto contribui para o teu lado financeiro, vamos dizer, mas nós separamos para poder a pessoa perceber. Porque a pessoa até pode ser um bom profissional, mas não ter o salário que deseja. Até pode ter ser um profissional de top, mas aquilo não é o suficiente para o estilo de vida que a pessoa quer. Então é preciso olhar para a parte financeira separada da parte profissional. E até a quem está a trabalhar, mas se calhar o seu melhor não está a ser explorado. Certo. Tendo essa assistência com um coach, pode perceber que pode sair-se muito bem como empreendedor. Sem dúvida, sem dúvida. Dentro do coach, existe o coach de vida, existe o coach de business. Ok? Mas eu sempre recomendo isto, pode não fazer sentido para muitas pessoas. Não faz sentido isto fazer coach de business se não fizeres coach de life. Sim. Por quê? Porque se tu não estás bem contigo mesmo, tu não vais gerir outras pessoas, tu não vais gerir a empresa, tu não vais alcançar sucesso. E mesmo que alcance, vai ser ao custo de muita coisa, às vezes da saúde, às vezes dos teus relacionamentos. Então é muito importante perceber que as duas coisas andam de mão dadas. Vou dar um exemplo para um empreendedor que esteja a assistir ou para um empresário que esteja a assistir. Quantas vezes você perdeu um negócio porque não estava bem emocionalmente?
Muitas vezes. Eu acompanho muitos filmes alinhados a isso, onde a pessoa, depois de muito tempo, percebe que, na verdade, devia aproveitar o dinheiro que tinha naquela época com a sua família. Mas não o fez, investiu em muita coisa e nem conseguiu controlar, gerenciar tanto que ele investiu. Certo. Então, isso tem muito tempo. Eu ia ligar a um tópico que a gente usa quando a gente fala de educação financeira, por exemplo, que é a mentalidade de escassez. O que é a mentalidade de escassez? Uma parte, usando só o seu exemplo, não definindo exatamente o que é a mentalidade de escassez, só para ligar com o que acabou de dizer, é a pessoa sempre estar à espera do quero mais, ou daqui a um tempo, ou vou juntar, e depois não vivo o presente. Sim. Então, isso faz parte da mentalidade de escassez. Depois vou aproveitar. Não, a vida deve ser aproveitada todos os dias. A gente costuma dizer, não se deve viver só sábado e domingo, deve viver de segunda a sexta. E é isto, quando sentares com um coach, ele vai desenhar contigo de modo que tu vais desfrutar da vida de segunda a sexta. E sábado e domingo é um bónus, é um a mais. De modo que todas estas áreas importantes estejam dentro da tua rotina durante o dia. Agora, inteligência emocional. Muita gente diz, mas Shiraz, como é que a inteligência emocional vai afetar o meu negócio? Simples. Se não tens uma equipa motivada, se não tens uma equipa alinhada, se tu próprio não estás bem contigo, como é que tu vais dar o teu melhor e como é que tu vais extrair o melhor das outras pessoas? Está provado cientificamente, quase 80% do performance de uma empresa depende da inteligência emocional das pessoas que gerem a empresa e das pessoas que trabalham na empresa. Não é algo aleatório, não é só falar para enganar as pessoas, não. Agora, obviamente, a gente quando está a desenhar um plano, se eu estou a trabalhar, por exemplo, com um empreendedor, ele vai me dizer, olha, Shiraz, eu quero estar mais inclinado para a área do empreendedorismo e nós vamos trabalhar business, vamos passar ferramentas business, vamos passar uma série de coisas ligadas a business, mas sempre as primeiras 2 ou 3 sessões nós vamos trabalhar a parte emocional individual. Ok, interessante. Bom, conversamos com o coach Shiraz Kalu, ele também que é formado em análise comportamental, é analista comportamental. Certo. Explicamos muito bem no princípio da conversa sobre o que é ser coach, como funciona. Eu tenho a certeza que quem é jogador, quem está neste ramo de desporto, quando pensa no coach, pensa logo no instrutor. É mais ou menos isso, é alguém que vai instruí-lo sobre como proceder, sobre como reforçar o que já sabe, ou então descobrir-se, né? E ter maior desempenho em sociedade. Aprendemos há pouco tempo que além de ter essa vontade de alcançar a meta, é importante colocar em mente que tem de haver um equilíbrio, que é o que o coach sistémico, que é a fase atual, né, que também é a sua formação, vem trazer. Buscar equilíbrio entre o lado emocional, financeiro, amizades, liderança, carreira e tudo mais. Gostava de saber a sua opinião sobre como avalia o nosso lado coach em Moçambique. Vou começar por se me permitir, e peço perdão por isso, acredito que os telespectadores estão a ver Shiraz Kalu, coach motivacional. É aqui onde começa o primeiro ponto. Então, a primeira coisa que eu pedir, eu não sou palestrante motivacional, apesar que a motivação faz. Sou coach integral sistêmico ou coach de alta performance. O que acontece hoje em dia? Ouvimos muitas pessoas a dizerem que são coach. Não tem nada contra as pessoas, cada um sabe. O que eu venho trazer aqui de diferente é formação. Formação não é entrar na internet, fazer um curso de 8 horas ou um curso de uma semana e dizer que é coach, ou ir participar de uma imersão e vir copiar a imersão cá e dizer que é o seu modelo ou é o seu coach. São coisas completamente diferentes. Agora, passar por um processo, estudar, é preciso livros, é preciso vídeo, é preciso fazer várias formações, é preciso fazer exames, é preciso formar-se como coach. E eu convido a todos a dizerem, uma coisa é tu seres um palestrante motivacional, uma coisa é tu seres um mentor, porque tem experiência numa área, mas ser coach é uma coisa completamente diferente. Dando o exemplo do Brasil, neste momento o Brasil está a legalizar, portanto, a parte do coach. Para poder ser coach, vais ter que ter uma formação específica e não simplesmente dizer que és coach. Acredito que em Moçambique ainda vai levar algum tempo a chegar lá, mas o coach no Brasil, nos outros países, como eu disse, é dado por universidades. Hoje tem associações, tem ordem dos coaches, tem associação dos coaches. Tem ordem dos coaches? Sim, já está. No Brasil, que é onde eu uso como referência, está a ser legalizada, vai passar por aprovação oficial e vai passar a ter nível de ordem para poder exercer. Por quê? Porque lidamos com as pessoas, lidamos com a emoção das pessoas, impactamos a vida das pessoas, então é preciso ter
uma certa regra e um certo controle. Interessante. Então, também leciona. Nós fazemos, o que acontece? Eu tive a sorte de fazer a formação com o Paulo e o Paulo tem workshops muito famosos. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo é o workshop do Método CIS. Muita gente pode falar, muita gente Método conhece. CIS. Método CIS, que é Método Coach Integral Sistêmico. Ok. Só que esta é uma formação que é só dada pelo próprio Paulo Vieira e ninguém tem direito de dar esta formação. Não autoriza ninguém a Mesmo dar. tendo conhecimento sobre o assunto. Não vamos dizer, é o programa dele. Contudo, fora disso, tem vários outros programas, que é o livro, se me permitir, Pode o livro mais famoso do Paulo Vieira é este, não sei qual é a câmera que pega, Poder da Ação, é muito famoso, é um livro que já vendeu mais de 2 milhões, 3 milhões de cópias. O Paulo, os seus livros todos, já vendeu mais de 10 milhões de livros, o Paulo Vieira. Então, o que o Paulo faz? Existem imersões baseadas nos livros. E eu, como formei-me em coach e fiz as formações extras, eu tenho a autorização oficial para ser ministrante, como eles dizem no Brasil, para ser o treinador do Poder da Ação, que é o livro mais vendido do Paulo, ser ministrante do Poder da Autorresponsabilidade, que é um conceito que ele criou, que é uma formação também, um workshop, um treinamento. Tenho a formação também para dar Poder e Alta Performance, que é também baseado, é um workshop do Paulo Vieira. Tenho também formação específica para as mulheres, que é Viva a Sua Real Identidade. Nossa, essa parte interessa. As mulheres Certo. amam. Foi formado, este workshop foi criado pela esposa do Paulo Vieira, a Camila Vieira, mas é dedicado para as mulheres, mas podem participar homens também sem nenhum problema, mas é muito focado em certos desbloqueios que a gente faz para as mulheres. Então, super interessante, muito profundo. E por fim, na minha área de especialista em comportamento humano, que é analista de perfil comportamental, temos uma formação específica em que nós trazemos a descoberta através de teorias específicas. Existe uma teoria muito famosa que é a teoria DISC, que dá os tipos específicos da pessoa, em que tu podes se enquadrar e perceber porque é que eu sou mais acelerado, porque é que eu sou mais calmo, porque tem uma explicação científica do tipo psicológico. Também sobre como lidar consigo mesmo. Exatamente. E também depois como lidar com outras pessoas. Eu tenho um exemplo muito interessante. Numa das minhas formações, houve uma palavra que me marcou muito. Tinha uma moça que era, portanto, de um estilo, nós chamamos estável, uma pessoa mais calma. É um dos estilos da análise disso. E ela é mais estável, mais calma, mais analítica até certo ponto. Então eu expliquei a ela o perfil dela até certo ponto. Ela disse uma frase muito interessante. Ela disse, eu não sou errada. Sou diferente. Eu sou diferente. Exatamente. E isto é muito interessante porque ela descobriu que ela não era errada, porque ela estava no meio de pessoas dominantes e ela não era assim tão comunicativa, com uma personagem tão vincada, que ela era mais calma, que ela pensava que alguma coisa estava errada com ela. Não, mas nós somos diferentes. Nesta teoria foram definidos 4 perfis de pessoas diferentes e cada um tem a sua importância, ninguém é melhor que o outro. Obviamente, se tu queres, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório, queres um médico. Tu queres um médico agitado ou queres um médico ponderado? A calma mostra concentração, inteligência em parte. Exatamente. Mas, por exemplo, não queres ser atendida por um vendedor muito calmo. Não vende. Então, se fores a ver, cada perfil tem seu lado melhor de ser aplicado. Então, quando tu descobres isto, é o que a gente faz na parte da análise do perfil comportamental, descobres qual é o teu perfil, a gente consegue te orientar, olha, estas são as áreas que tu vais ter mais sucesso. Tu não vais pôr um dominante influente, eu não vou cá explicar detalhadamente, a fazer dominante influente, por exemplo, a fazer trabalho de contabilidade. Sim. Ou ser um cientista, que ele vai sentir-se preso dentro de um laboratório. Enquanto que se tu pôres uma pessoa mais conforme e estável, tem um perfil específico para estar nesta área. E isto também aplica-se no mundo de empreendedorismo. Muitas das vezes a tua empresa não está a ter performance, a gente faz uma análise dos perfis e simplesmente movimentando, não demitindo as pessoas, movimentando as pessoas para as áreas certas, tu tens muito mais performance das pessoas porque estão na sua área de conforto em termos de personalidade e não só da parte de qualificação.
Interessante, a boa nova é que nós poderemos aprender bastante sobre isto, porque o nosso coach Siraz Kalu vai juntar-se a nós uma vez na semana para partilhar conhecimento que ele bebeu bastante e vamos sim aprender sobre como lidar, sobre como conhecer-se melhor e até perceber e entender que em sociedade cada um tem a sua postura, o seu caráter e personalidade. Não tem nada a ver com o meio que você cresceu, é a sua natureza. E também poder aprender sobre como enquadrar-se e lidar com as pessoas sendo você mesmo.